A paz de Cristo, e vamos continuar nosso estudo do livro do Apocalipse. E a gente nesse estudo vai dar um review, um resumo do que a gente tem visto, já preparando para os próximos estudos. Então, a gente tem que lembrar que o Apocalipse é um livro de muita simbologia, não é verdade? Na verdade, a Bíblia como um todo. A gente vê as palavras de Jesus são espírito e vida. Então, a tipologia bíblica, se a gente vê as cartas de Paulo, dos apóstolos em geral, as palavras de Jesus, tem muita simbologia em tudo isso aí. Sempre tem um lado espiritual no que Jesus, no que os apóstolos falavam, no Antigo Testamento também, histórias verídicas, mas que Deus estava ali trabalhando, mostrando aspectos espirituais para nossas vidas. E isso é importante para o livro do Apocalipse, porque a gente vê neste livro selos, trombetas, taças e etc. no Apocalipse. E o que tudo isso quer dizer? Se a gente voltar para o Antigo Testamento, a gente vê que toda essa base do Apocalipse é baseado na tribulação de Israel, Judá, lá no Antigo Testamento, antes de Jesus. Todos esses temas de bestas que a gente vê também no livro de Daniel, muita ligação com o julgamento no Apocalipse. E a história de Daniel é uma história que não está desconectada do Apocalipse, muito ligada à Babilônia, o julgamento, as visões de Daniel, como ele e os amigos escaparam. A gente vê como Daniel e os amigos escaparam de fornalha, veja só, fogo. Esse tema no Apocalipse fala de tribulação, também escapou de outras acusações do rei e das pessoas ali ao redor, tudo ligado ao livro do Apocalipse, como escapar de bestas, leões, então, toda essa história da igreja. E as 70 semanas de Daniel, a gente já estudou e falou sobre isso, e no hebraico a palavra ali, nas 70 semanas de Daniel é realmente 70 semanas, tá certo, tudo bem, mas se a gente olhar no hebraico original, a gente pode ver que, na verdade, a palavra 70 e semanas são a mesma palavra. Você pode ver por um outro ângulo que é muitos setes. Como sete ao plural, é muitos setes. Setes. E o que a gente vê no livro do Apocalipse? Selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 anjos, 7 igrejas, tudo isso falando e levando a um clímax que é a queda da Babilônia. Muito ligado ao livro de Daniel, na verdade. Vários outros detalhes no livro de Daniel, como tronos. A gente vê na profecia das 70 semanas, essa palavra selo, selar a visão e a profecia, ungir o Santíssimo, o templo, todos os temas do Apocalipse, para dar fim, na verdade, dar fim, é a palavra selar, selo, dar fim aos pecados, tudo ligado aos selos do Apocalipse. Os selos do Apocalipse a gente vê eles sendo abertos, e o objetivo é o quê? O objetivo é uma correção, o objetivo é mostrar o que está acontecendo também. Não só os selos, a gente vê as taças, as trombetas, mostrar o que está acontecendo, revelando Cristo. Para Cristo ser revelado, há um julgamento, há uma correção do povo de Deus. Edificar Jerusalém em tempos angustiosos, ali nas 70 semanas também, fala de tribulação. Então são tempos de tribulação, muitos setes. Sete fala de plenitude, a gente vai ver e rever um pouquinho mais sobre essa questão do sete. No livro de Ezequiel, a gente vê as 4 criaturas no trono de Deus, visão bastante similar no Apocalipse, e a gente vê os fiéis como reis e sacerdotes também no trono, que são os 144 mil. Então a tribulação é um processo de correção, guerra espiritual. Importante ter esse contexto no livro do Apocalipse, já que a gente vai continuar vendo, vai ver mais a fundo selos, trombetas, taças e essa questão de carros e cavalos, que a gente vê nos primeiros selos do Apocalipse, os 4 cavalos, questão de quem está nos guiando.
Será que é Deus que está conduzindo nossa alma, nosso espírito? Ou será que tem outra coisa, uma obra inimiga, uma obra do inimigo conduzindo nossas vidas? Bestas no Antigo Testamento, todo esse tema do Antigo Testamento é o inverso da imagem de Deus, porque o animal ele não foi criado com a imagem de Deus. Então essas bestas eram e podem ser vistas como os impérios do Egito, Babilônia, Roma, Pérsia, etc. E a gente vê tudo isso no Apocalipse, resumindo, falando da Babilônia, que na verdade fala muito de religião, fala muito de outras coisas, impérios, coisas entrando no povo de Deus que tem que ser removidas. No Apocalipse que a gente vê realmente é uma igreja cativa, então essa correção de Deus escolhendo seus fiéis, e passagens como a queda de Jericó é muito ligada, como já tenho falado, à queda da Babilônia no Apocalipse. As 7 voltas ali ao redor da cidade, várias outras coisas, as trombetas. 7 voltas ali ao redor da cidade de Jericó, muito ligada aos 7 selos, trombetas ali do Apocalipse. E tudo isso para a queda de uma cidade, para a queda de coisas grandiosas que nos atrapalham a entrar na presença ou na terra prometida de Deus. Então, Apocalipse é uma revelação de Cristo ao mundo, e para isso a igreja, nós precisamos ser corrigidos. A importância do Apocalipse. Imagina se não existisse o livro do Apocalipse. Faltaria realmente alguma coisa. Na verdade, a finalização ali do projeto de Deus em termos de escritos, e a gente vê ali a construção de um templo, é um templo espiritual, como fala o próprio livro do Apocalipse, um templo celestial. E esse livro serve para quê? Para nos dar conhecimento? Será que é um conhecimento que esse livro quer nos dar apenas? Na verdade, nos dá conhecimento, mas é muito mais profundo que isso. Ele mostra a situação do povo de Deus, ele mostra essa revelação de Cristo, esses selos sendo abertos, também uma correção e julgamento, onde devemos aceitar essa correção do Pai em nossas vidas. Isso vai acontecer também, e já está acontecendo em nível de igreja. Então, a correção ou punição, a operação de Satanás ou de Deus. Então, é muita perspectiva de como a gente vê isso, e o estudo da palavra é muito importante na definição disso. O cativeiro de Israel e Judá nos dá uma ideia se é uma correção ou apenas uma punição de Deus. A gente vê na queda de Jerusalém, nos tempos ali da Babilônia invadindo Judá, e se a gente até voltar nos tempos de Israel caindo para a Síria, mas focando aqui na Babilônia e Jerusalém, povo de Judá. Muitas vezes a gente fala Nabucodonosor ali como a própria imagem de um inimigo. Na verdade mas veja só o que a gente vê aqui no livro de Jeremias, capítulo 27, verso 6. E agora eu entregarei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Isso Deus está falando através de Jeremias. Então, Nabucodonosor foi chamado de servo de Deus. Por quê? Porque ali ele estava fazendo a operação, a obra de Deus, trazendo a correção para Jerusalém. Mais tarde a correção veio para a própria Babilônia também. Então, na verdade, a gente pode dizer assim, a Babilônia como uma besta, ela engole Judá. Né? Judá se torna Babilônia, vamos dizer assim, porque eles saem de sua terra, ali nos tempos de Daniel, e vão morar, saem da presença de Deus, vão morar, a habitação passa a ser a Babilônia. O rei ali da Babilônia, aquele que controla tudo, que estava controlando tudo. Então, é a mesma história do livro do Apocalipse. E toda essa base vem dos livros ali do Antigo Testamento, da história ali do Pentateuco, Deuteronômio, Levítico, principalmente a base de tudo, o livro de Êxodo também. E a gente vê nesses livros o que? Fome, pestes, bestas, o número 7, selos, trombetas, taças. Então é muito importante isso, muito importante não perder de vista disso, porque é isso que nos faz entender não só a história de Israel do Antigo Testamento, mas como a história da igreja no Novo Testamento. Então, o Gênesis de tudo, que a gente vê já no livro de Gênesis mesmo, a história de Jacó, o Israel, como ele foi corrigido,
treinado por Deus. Então Jacó ele é corrigido por Deus quando vai para a casa de seu tio, na Síria. A Síria, veja só, Israel mais na frente cairia para a Síria, Babilônia ali vem ali da mesma área, ali por ali também, o Império da Babilônia que engoliu, né, a Síria, tudo ali ao redor e engoliu Israel e Judá. Então Jacó recebe o nome Israel após essa correção, muito importante isso. É a história do povo de Israel mais lá na frente, a história da igreja também. E na continuação do livro do Gênesis, a gente vê a história de José, ele vai ao Egito. Na verdade, os irmãos forçam a venda de José ao Egito, uma mercadoria preciosíssima, que vai ser também passar por suas aflições ali no Egito. Então todo esse tema de tribulação, comprar e vender que a gente vê no Apocalipse, mercadorias preciosas, todo esse tema do templo, né, o ouro, etc. Todo esse tema de bestas, o Egito, talvez uma das primeiras ali, se a gente desconsiderar a própria besta, a serpente. Tiver a roupa de José ali manchada de sangue, Jacó pensa ali e fala, uma besta o devorou, um animal selvagem. Tudo ligado com a história de Israel mais na frente e com a história da igreja no Apocalipse. Então a nação de Israel e Judá vão a cativeiro pela Síria e Babilônia, toda a história ali de Jacó, muito ligado a isso. E depois o que a gente vê, Pérsia, Roma, toda ligação com Roma, essa besta que na verdade devora, engole o povo de Deus nos dias de hoje também, as tradições religiosas e etc. A igreja cristã passa pela Babilônia, Roma e as tradições, como tenho falado, é um cativeiro que já vem de bastante tempo e continua, englobando inclusive a igreja evangélica também, ou parte dela, ou grande parte dela. Essa é a história do Apocalipse. Então esse tema de bestas, tribulação, cativeiro, tudo ligado a essas histórias do Gênesis e do Antigo Testamento. Então a história de Israel é a base, leis de tribulação, base para 70 semanas de Daniel também, o cativeiro, tudo ali puxa de Levítico, Deuteronômio, Êxodo. Então Levítico 26 e Deuteronômio 28, a gente já viu esses temas revisando, porque tudo ligado ao Apocalipse. A gente vê em Levítico 23 a 25 as festas de Israel, 7 festas, leis do sábado. A palavra sábado está ligada a essa raiz da palavra 7 no hebraico. Jubileu, o ano do jubileu, onde os cativos, os escravos ali eram soltos, liberados. Jubileu, 7 vezes 7. 49 anos, a cada 49 anos ali acontecia. Toda essa ligação com 7, tudo nesses capítulos de Levítico. Fala do que? Levítico 26 também, obediência. A gente pula para Levítico 26, vai falar de estar saciados, se houver obediência. Então, estar saciado em Deus, né? A palavra saciar, fartos, a palavra que está ligada no hebraico ao número 7 também. E a gente continua a história em Levítico 26, se não ouvir a Deus, se não cumprir as leis, vai haver o que? Terror, febre, castigo, tudo isso, temas de Israel, o cativeiro de Israel, mais lá na frente, Judá, e temas do Apocalipse. Pragas 7 vezes mais, veja só por que a gente vê os 7 selos, 7 taças, e etc. no Apocalipse. O número 7 tem a ver com isso, a gente já vê isso. Já vê isso no livro de Daniel também, né? Os 70 anos, a fornalha ali 7 vezes mais quente, vem de tudo isso, praga 7 vezes mais, peste e fome espalhados entre as nações. Veja só o cativeiro de Israel e Judá, e o cativeiro da igreja no Apocalipse. Mas tudo com isso para um motivo de quê? Deus corrigindo o seu povo para que o povo volte à sua presença. Levítico 26, 23. Se ainda com essas coisas não vos corrigistes, e aí vai continuar as pestilências, as pragas. E aí a gente continua nos versos 41 e 42. Se o coração incircunciso se humilhar, lembrarei da minha aliança com Jacó. Então, correção é isso que a gente vê. A gente vai ver um verso no Apocalipse e vai falar sobre isso. Então é por isso 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então a gente vê em Levítico 23 e 26, a igreja no deserto, Deuteronômio e Êxodo também. Todas essas palavras ligadas ao número 7, da mesma raiz no hebraico, sábado, remover, cessar, descanso, 7, fartar, saciar, saciado. Então são leis sobre o sábado, o descanso da terra, descanso no ano 7,
Sábado como um descanso, que a gente vê desde o livro do Gênesis, muito ligado a isso também. Jubileu, o ano do jubileu, 7 vezes 7, 49 anos, saciados com os frutos da terra, toda a ligação com o número 7. Então, Israel e a igreja, a história vai se repetindo, na verdade, a gente tem muito material para analisar o Apocalipse através disso. Apocalipse 6, a gente vê os 7 selos, morte, espada, fome, pestes, feras. Da onde vem tudo isso? Vem ali de Levítico 26, Deuteronômio 28, morte, espada, fome, pestes, feras. E volta também para a história ali de Jacó, como já falei, volta para a história do Jardim do Éden. Ezequiel, capítulo 5 e 7, a gente vê a aplicação disso na história de Judá e Israel, morte, fome, pestes, espada. Porque o profeta ali, inspirado por Deus, ele volta ao Antigo Testamento porque ele sabe que ali estavam os julgamentos de Deus na lei dada a Moisés. A gente vê no Apocalipse capítulo 9, versos 20 a 21, que o motivo de tudo isso, das pragas que envolve as trombetas, os selos, é levar ao arrependimento. Homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, adoram demônios, ídolos de ouro, prata, bronze, etc. E não podem ver, nem ouvir, nem andar. São que obras mortas. É isso que o Antigo Testamento sempre fala de idolatria, e no Novo também. São obras mortas, muito mais do que literalmente adorar uma imagem. Não se arrependeram, homicídios, feitiçaria, prostituição, ladroices, a parte literal também, mas tudo isso tem um sentido espiritual. Então, obras mortas da religião. Todas essas obras mortas nos dão um entendimento mais amplo. Se a gente se apegar no aspecto literal, esse é o problema, que a gente vai esquecer que existem coisas bem mais profundas sendo mostradas. E com isso a gente vai ter uma base para os próximos vídeos que vão focar muito no Apocalipse, mas a gente ainda vai voltar ao Antigo Testamento, é necessário, em alguns casos, como o livro de Zacarias, os cavalos, lindíssimo como os cavalos, a gente vê a força dos cavalos, e em seguida a gente vai ver o jumentinho, que é a profecia de Jesus, e que se aplica à igreja também. Eu vou falar, mas muitos vão focar diretamente mais no Apocalipse. Também os 4 cavalos, esse tema, porque esses 4 cavalos, porque as cores dos cavalos, um pouco em Zacarias ali também. A terceira parte, porque a terceira parte é queimada no livro ali do Apocalipse, que julgamento, que correção é essa? A gente vai ver que isso liga ao livro de Zacarias também, e liga tudo ali voltando à saída do povo do Egito, no Êxodo, as leis dadas a Moisés também, ligadas ao tabernáculo. Então o livro do Apocalipse é muito ligado ao tabernáculo também, um tema importantíssimo, que a gente vai continuar falando sobre isso. Os números 4 e 3 na Bíblia e o Apocalipse. 4 e 3, 4 mais 3 leva ao número 7, a gente vê que essas partes do número 7, a gente vê muita simbologia nisso. Entendendo e estudando o Apocalipse através de quiasma, lindíssimo esse tema, um estudo só sobre isso, e vão ter mais, porque esse quiasma a gente vai ver as ligações em partes do Apocalipse muito importante, como até já mostrei antes, Apocalipse 13 e 14, a ligação, por exemplo, da marca da besta e da marca ou do sinal ali nos 144.000, e é muito importante essa parte de quiasma, ligação entre temas, e a gente vai ver o Apocalipse foi escrito em quiasma. O livro do Apocalipse, em termos de sacerdócio e o tabernáculo, nunca podemos esquecer isso, porque toda essa correção vai vindo mostrando Jesus como sumo sacerdote, e o que é mais profundo nisso é a igreja também como reis e sacerdotes. Muito importante esse tema, muito, muito, muito. Reis e sacerdotes, que coisa grandiosa é esta. Teremos alguns estudos falando sobre isso, mas porque é muito, muito, muito importante. Grande Babilônia, suas mercadorias, ouro, etc., pedras preciosas, tudo ligação com o templo, as roupas sacerdotais também, ligada a ouro, tudo ali, pedras preciosas ali ligadas ao templo. Julgamento, ressurreição, lago de fogo, todos os temas que a gente tem que falar também, e estudos sobre outros capítulos não mencionados aqui. Voltaremos e vamos falar mais sobre esses temas,
sobre essa situação, é a situação da igreja que a gente vê no livro do Apocalipse. E essa correção, Jesus vindo como sumo sacerdote, e todo o trabalho do sumo sacerdote, oferecendo incenso, ele trabalha ali no templo, o dia da expiação, tudo para o quê? Para que houvesse uma expiação no povo de Deus, porque fala de pecado, fala de correção, esse trabalho no templo, os sacrifícios ali sendo ofertados, Jesus já foi ofertado, mas a igreja tem que passar por essa oferta também. Então, tudo é ligado ali no Apocalipse a sacerdócio e tabernáculo, também um tema lindíssimo, e a gente vai continuar falando sobre isso.